Olá, meus queridos! Então, na aula passada a gente falou sobre energia e hoje a gente vai falar sobre trabalho. Mas aí eu pergunto para vocês, e o que é trabalho? Trabalho, gente, é um processo de transferência ou transformação de energia. Por exemplo, o ato de empurrar um carrinho de bebê, ele consiste em uma forma de trabalho, porque exige uma certa força que ela vai ser exercida em uma determinada direção, que é para frente. Então, havendo um deslocamento. Então, o que foi que houve aí? Houve um trabalho. É um trabalho no qual foi exercida uma força e a partir de então houve um deslocamento. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de máquinas simples na qual a gente vai realizar trabalho. E mais para frente eu vou mostrar para vocês qual a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas. Então, essa relação entre força e trabalho, ela é o produto da intensidade entre a força e o deslocamento. Então, por isso que eu trouxe essa imagem aqui, para vocês observarem bem. Mas, e a potência? O que é a potência? A potência é a rapidez com que o trabalho ele é realizado, ou com que a energia é transformada de uma forma em outra. E aqui eu trouxe para vocês máquinas simples. As máquinas, gente, elas são instrumentos ou dispositivos capazes de realizar ou facilitar a realização de um trabalho, na qual há uma conversão ou transformação de energia para atingir um determinado objetivo. Então, as máquinas simples, elas, como vocês estão vendo aí, elas são aparatos tecnológicos cujo objetivo é garantir a vantagem mecânica na realização de uma tarefa. Assim, no caso, seja polias, cordas, rodas, planos inclinados, dentre outros, eles podem ou não ser associados a outros objetos para construírem máquinas mais complexas. Então, vamos falar um pouquinho aqui do plano inclinado. Gente, o que vocês estão vendo aí é as pirâmides do Egito. E elas são mundialmente famosas. E, como vocês sabem, elas foram construídas em uma época em que não existiam caminhões nem guindastes para poder levantar as pedras pesadas, não. Então, os mais de 2 milhões de pedras, eles foram transportados utilizando o plano inclinado, por meio de placas de madeira. Então, foi assim que essas pedras elas foram levantadas. E aqui? E as alavancas? As alavancas no caso, para explicar para vocês bem como é a alavanca, a força aplicada na alavanca, ela é denominada força de ação. E também por força de resistência, compreende-se a força, no caso da gangorra, no qual a gente vai querer equilibrar. Aqui, no qual vocês estão vendo, nessa alavanca. Então, vocês vão ver aí que nas máquinas simples vão ter as interfixas. Deixa eu mostrar para vocês. As interfixas, as interresistentes e as interpotentes. E aí vamos diferenciá-las. Então, as interfixas são aquelas na qual o ponto de apoio ele fica entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente. Já aqui, nas interresistentes, que são essas aqui, o ponto de apoio ele fica na extremidade da alavanca e a força resistente ela fica entre o ponto de apoio e a força potente. Já a interpotente, a força potente ela está situada entre o ponto de apoio e a força resistente. Aí é só para diferenciar bem cada uma delas. E as roldanas ou polias, elas são rodas que apresentam um sulco ao longo do seu comprimento, onde é captada uma corda
onde ela é acoplada a uma corda ou, em alguns casos, a um cabo de aço, que a partir de então elas içam os objetos e o deslocam até certa altura. Então, vamos diferenciar aqui as roldanas fixas e as móveis. Então, a roldana fixa, ela é fixa a um ponto de sustentação, permanecendo sempre na mesma direção. Já, gente, as roldanas móveis há um conjunto de roldanas fixas e realizam parte do trabalho, e a outra parte ela é realizada pelas roldanas móveis. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as máquinas complexas. E como exemplo, eu trouxe aqui para vocês as máquinas de automóveis, as máquinas térmicas e de desenvolvimento industrial e as máquinas a vapor. Falando um pouquinho dos motores de automóveis, nele há um sistema de polias, na qual vocês podem perceber que vai haver uma correia para que todas essas polias elas funcionem com a mesma velocidade. Já as máquinas térmicas, elas são instrumentos que vão transformar a energia térmica em energia mecânica. E as máquinas a vapor, gente, ela é um sistema que opera em ciclos, convertendo a energia térmica proveniente da queima de algum combustível em energia de movimento, para realizar determinado objetivo, como mover algo ou suspender determinada carga. Gente, o primeiro ventrículo a vapor, ele foi inventado pelo engenheiro francês Joseph Cugnot, na qual ele construiu um ventrículo de transporte de carga com funcionamento a vapor. E ficou conhecido, esse transporte ele ficou conhecido como Fardier. E agora falando aqui de outra máquina complexa, que são os refrigeradores. Gente, o mesmo princípio utilizado para o desenvolvimento das primeiras máquinas a vapor foi utilizado para o desenvolvimento dos refrigeradores, na qual eles transformam em energia térmica a energia elétrica, usada para comprimir o gás refrigerante. A gente fala um pouquinho, né, de todas essas máquinas, esse desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E agora eu quero relembrar para vocês um pouco dos impactos do desenvolvimento tecnológico no meio ambiente. Gente, um dos problemas gerados pelo desenvolvimento tecnológico é a emissão de gases poluentes. E mais recentemente, com o avanço tecnológico, que promove o acúmulo do lixo eletrônico. Então, como esse lixo eletrônico ele não tem uma destinação correta, ele acaba poluindo, seja rios, os solos e também até mesmo a atmosfera por causa da emissão de certos gases. Também, gente, outros efeitos da tecnologia no meio ambiente, a gente pode destacar o aumento no número de viagens, que vai poluir o ar, o consumo excessivo de energia, também a geração de resíduos, a exposição à radiação, que ela vai ser muito prejudicial, sem falar no desmatamento. Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem que esse consumismo exagerado, ele acaba gerando isso, esse acúmulo do lixo no meio ambiente. Então, é por isso que a gente tem que ter bastante cuidado e fazer uma destinação correta do lixo que é gerado na nossa casa. Seja ele lixo orgânico ou seja um lixo tecnológico. É isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.